Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 8. Começar aqui no versículo 9, que diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo que está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é o que, meu irmão? Vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Onde habita o Espírito Santo, meu irmão? Em nós. E ele diz que esse Espírito é um Espírito de vida, de ressurreição. Por que é que Jesus Cristo ressuscitou? Porque nele havia o Espírito de Deus. Não era o Espírito do homem. O Espírito do homem não tem força quando ele está ligado, porque a palavra diz assim, que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos. Amém? Quando há esta aliança, nós temos uma aliança com Deus. E qual é a aliança com Deus que temos? Ele diz: estarei convosco, estarei no meio de vós. Esta é a aliança de Deus para com os homens. Não um Deus que está distante, mas que se faz presente. E que hoje temos o privilégio de o seu Espírito habitar em nós. Os discípulos não viveram isso. Eles viveram a presença de Jesus, maravilhosa, que estava ali, mostrando a eles como a mão de Deus é poderosa, como o amor de Jesus Cristo era visível ali naquele momento, mas eles não tinham o Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito Santo estava sobre Jesus para curar. Mas, quando veio sobre eles o Pentecostes, desceu sobre eles o Espírito Santo. E se cumpriu a promessa que Jesus havia dito, de que eles fariam as mesmas obras que Jesus fez e ainda maiores. Por quê? Porque neles estava o Espírito Santo. Hoje o Espírito de Deus habita em cada um de nós. Quando nós lemos esta palavra, nós vemos que esse Espírito de vida nos faz, neste mundo, prevalecermos contra toda morte. O que é morte? Morte é o que separa o homem de Deus. Morte é o que tenta cortar o relacionamento nosso para com Deus. E o Espírito Santo está aqui em nós para nos ajudar. Por isso ele diz: hoje vocês não estão mais na carne, mas no Espírito. Por quê? Porque o Espírito, diga o Espírito de Deus, ele habita em mim. Amém? E a vida de Deus, através do seu Espírito, aniquila toda a morte. Qual é a função do Espírito Santo? Nos ajudar. O Espírito Santo é o Paráclito, ele é o Consolador, ele é o Ajudador. O Espírito Santo em todo tempo habita na nossa vida, para que nós não percamos o propósito. Veja que Isaac não perdeu o propósito, porque ele foi guiado pelo Espírito Santo. Ele orava em todo o tempo pelo seu propósito, para que Deus cumprisse a promessa que ele havia feito ao seu pai, na vida dele e da sua mulher. Então, se cumpriu. Nós vimos que demoraram-se 20 anos, mas se cumpriu. Quando nós deixamos a nossa vida ser guiada pelo Espírito Santo, todos os propósitos de Deus serão cumpridos na nossa vida, meu irmão. Muitas vezes, o que acontece é que desviamos,
deixamos o propósito de Deus. E quando nós deixamos o propósito de Deus, o caminho fica mais longo. Por isso o povo caminhou mais pelo deserto. Por isso que Jonas sofreu horrivelmente dentro de um peixe, grande peixe, diz a palavra. Porque fugiu do propósito. Eu vou fazer do meu jeito. Enquanto Deus nos deu o seu Espírito para nos guiar. Deus não deu o seu Espírito para que você tenha poder. Eu tenho poder. Não. O poder é do Espírito. Mas que nos mantém na visão de Deus. Que nos mantém no projeto que Deus tem na nossa vida. Assim como Ele fez com Jesus Cristo. Por isso, nós temos que a cada dia buscar do Espírito Santo a direção que nós precisamos para viver em todas as coisas da nossa vida. Porque o Espírito Santo tudo perscruta, diz a palavra. Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Lá em Salmos a palavra diz que Ele esquadrinha nosso pensar e o nosso coração. Ninguém conhece o nosso espírito, senão nós e o Espírito de Deus. E dele nós não escondemos nada. Não tem como dizer, não, isso aqui, não, de Deus não escondemos nada, porque se o Espírito de Deus habita em nós, Ele conhece todas as coisas. Nós podemos esconder dos homens. Então Deus quer que nós tenhamos uma dependência de buscar do Espírito Santo que nós precisamos, sabe? Este é o segredo de uma vida cristã vitoriosa. O que passa disso é religião. O que passa disso é só conhecimento. É só dizer, eu vou à igreja, não, eu oro, eu faço isso. Mas, por que é que Deus veio habitar entre nós? Existe um propósito. Deus não quer que você esteja neste mundo desorientado, tão perdido, sem solução, sem saber para onde ir, não. Por isso Ele nos deu do seu Espírito. Vamos lá em Romanos 27, que diz assim, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo, vamos ler juntos? Porque segundo, de quem? É que Ele... Amém? Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Sim ou não, meu irmão? E você quer que a vontade dEle seja feita na sua vida? É muito sério, não é? Não, Senhor, faz a tua vontade. Mas você já está todo programado na sua. Eu vou fazer assim, 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 assim. Vou fazer desse jeito. Quais são os planos de Deus? Talvez você ora, Senhor, faz, eu quero tanto isso. Ou você pede, Senhor, revela a sua vontade. Não me deixa perder tempo. Lá em Efésios, Paulo ora pelo chamado dele, e ele diz assim, Senhor, revela-me qual é a esperança do meu chamamento. Qual é a minha herança nos santos. Porque eu não posso perder tempo. Quantos cristãos perdem tempo? Porque batem na mesma tecla. E ele diz que, segundo a vontade de Deus, é que intercede por nós. Então, se o Espírito intercede pela vontade de Deus, e eu intercedo pela minha vontade, os caminhos são opostos. Deus fica impedido de agir. Diga, Senhor, cumpre em mim o teu propósito. Faz em mim a tua vontade. Amém? Porque a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. A vontade de Deus é o plano perfeito de Deus que encaixa na nossa vida. Para que nós sejamos felizes. Sejamos neste mundo o instrumento, a flecha na qual Deus preparou para acertar o alvo. O alvo das suas conquistas, o alvo do seu ministério, do seu chamado, o alvo da sua família. Porque nós não podemos andar como desferindo golpes no ar.
Luta, luta, luta. E aí? O que é que conquistou? O que é que alcançou? Não. Se você lutar junto com o Espírito Santo de Deus, meu irmão, você vai de vitória em vitória, de glória em glória. É isso que Deus preparou. Não importa o que você faça. O que importa é que Deus esteja na direção de tudo. Muitas pessoas imaginam assim: se eu fizesse isso, seria bem sucedido, porque o outro fez. Se eu estivesse nesse lugar, eu seria bem sucedido, porque o outro fez. Aí nós vemos Isaac, né, como já lemos aqui muitas vezes, na terra de Gerar. E ali era uma terra de inimigos, seca, ninguém produzia, ninguém plantava, e ele mesmo decidiu: não, vou embora, porque eu não vou gastar minha semente aqui. Mas aí Deus disse para ele: não, é nessa terra que eu quero que você semeie. Senhor, mas ninguém semeia nessa terra. Mas eu estou te mandando semear nessa terra. Olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, quando Deus mandar, faça. Então Isaac semeou. E o que a palavra diz? Que ele colheu tanto, que os seus vizinhos lhe tinham inveja. Porque falava assim: como é que esse estrangeiro vem aqui na nossa terra e produz tanto e nós nada, só tomamos prejuízo? Porque a mão de Deus está sobre a nossa vida, meu irmão. Jacó foi cuidar das ovelhas de Labão. E ele estava ali, e a presença de Deus, o Espírito Santo estava ali através dele. E quando ele, depois de estar já casado com as suas 2 mulheres, que ele conquistou, durante 14 anos, 7 cada uma, ele decidiu ir embora. Porque ele viu que ele trabalhou tanto ali, e tudo aquilo era do Labão. Mas na hora que ele falou para Labão que ele ia embora, Labão disse: não vai não, fica. Fica, porque tudo isso aqui que eu tenho foi por causa das tuas mãos. Porque Deus tem me abençoado através da sua vida. Então, mesmo sendo um apenas simples trabalhador, aquele homem reconheceu que a unção do Espírito Santo, a presença de Deus estava na vida dele. Então o que nós precisamos na nossa vida é de fazer aquilo que Deus, através do Espírito Santo, nos manda fazer. O resto é perca de tempo. É como se estivesse desferindo golpes. E isso o inimigo faz para que o cristão se canse, desanime dos seus sonhos. Mas nós temos que diga: eu vou colocar a minha visão nos propósitos de Deus. Amém? Ele quer nos ensinar em todo o tempo. É Ele quem nos guia, nos ensina todas as coisas. No seu dia a dia, na sua família, com os seus filhos, no seu casamento. Basta você clamar. Porque o Espírito Santo, Ele está pronto para ouvir a nossa oração. E Ele quer interceder por nós. A intercessão do Espírito é elevada, acima do nosso entendimento. Eu oro o natural, o Espírito Santo ora o sobrenatural. Além daquilo que eu peço ou que eu preciso. E eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida. Manifestar sobre mim o poder de Deus que está disponível. Mas por que as coisas não acontecem? Então eu preciso, Espírito Santo me ajuda. Olha para as tuas mãos e diz: Espírito Santo, eu quero manifestar o teu poder. Eu quero operar no reino do Espírito. Ver as coisas acontecer através da minha vida. Amém, meu irmão? Deus tem um propósito. Deus quer, você quer. Se você se tornar apenas um cristão normal, porque Ele diz: o Espírito de vida está em nós. E se esse Espírito de vida está em nós, Ele pode sim exalar através da sua vida. E neste tempo que nós vivemos,
transformar as circunstâncias ao teu redor. Quando Pedro saiu, ele já não tinha medo mais. E ele enfrentava os tribunais. E ele falava não mais da sua capacidade ou na sua argumentação, não. Ele falava do poder de Deus. E as pessoas que ouviam naquele tribunal ficavam paradas, assustadas, dizendo: quem é esse? Que nem estudou, era lá um simples pescador, está aqui falando com tanta sabedoria. E o outro dizia: mas não é verdade o que ele está falando? E ele, naquele mesmo tempo, estava ali exortando aqueles homens, dizendo: olha, a pedra que vocês rejeitaram, é essa pedra que nos trouxe salvação. Então, ele começou a experimentar o poder que traz transformação, o poder que quebra as cadeias. Olha o que é a intercessão no Espírito. Paulo e Silas estavam presos, eles começaram a louvar a Deus e a orar a oração que eles aprenderam, porque eles haviam acabado de receber do Espírito Santo. E quando eles receberam do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, a linguagem do Espírito. Então, quando eles louvavam e oravam a Deus, o Espírito de Deus começou a mover. Desde do princípio de todas as coisas, o Espírito de Deus se move, meu irmão. Quando Deus criou a terra, a palavra diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós vemos que naquele tanque de Betesda, uma vez no ano, o Espírito de Deus movia aquelas águas. E quando ele movia aquelas águas, o primeiro que entrasse era curado. Amém, meu irmão? O Espírito Santo se move. Mas como é que o Espírito Santo se move hoje? Através da nossa ousadia, através da nossa intrepidez. Porque os discípulos se tornaram ousados, intrépidos. Eles viam as dificuldades e os problemas, não recuavam. Não ficavam encolhidos, pelo contrário, eles avançavam. Então, mesmo estando ali presos, em cadeias, acorrentados, e haviam apanhado também, deviam estar fracos. Eles sabiam o poder que estava na vida deles. Você sabe qual é o poder que está na tua vida, meu irmão? Sabe ou não sabe, meu irmão? Sabe, meu irmão? Então diga: eu sei. Mas você tem agido? Quando você vê o problema, a dificuldade, você murmura, reclama, ou você começa a clamar o Espírito Santo? Ou o Espírito Santo você busca só na igreja? Ah não, o Espírito Santo, eu venho na igreja, aí eu sinto um arrepio, eu sinto algo diferente. Meu irmão, isso não é o Espírito Santo, não. E não é porque você não sentiu arrepio, que você não sentiu chorar, que você não foi tocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é só sentimento. O Espírito Santo é o poder para aquele que crê. O sentimento que eles tinham lá era de tristeza, de dor, mas no coração deles era de força. E eles começaram a louvar, a cantar e a orar a Deus. E a palavra diz que o alicerce daquelas prisões começaram a ser abalados. E as cadeias foram quebrando, e as portas se abriram, e eles ficaram todos livres, meu irmão. Quando você come do Espírito Santo, começa a orar no Espírito. Vamos orar agora, meu irmão. Coura labashirianda labassurialas. Xerebalacoura lá, sirialá, xirialás. Oria labashirianda labacoura. Canta labashirianda labalás, serebalás. Oria lá, xirianda labalás, serebalás. Coria lá, xirianda labalás, serebalás. Meu irmão, quando você começar a orar, a tua casa vai ser abalada pelo poder de Deus. A sua família vai ser abalada pelo poder de Deus. Se na tua casa há perturbação dos filhos ou no casamento, começa a orar. Começa a clamar o Espírito Santo. Canta labachuri, alá, serebalás. Começa a orar.
Sabe, meu irmão, o que o inimigo quer é paralisar o cristão. Porque a palavra diz aqui que a intercessão do Espírito é a vontade de Deus. Então, meu irmão, ninguém pode impedir a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Ninguém. Quando Jesus Cristo nasceu, o que é que o inimigo quis fazer? Destruir. Então veio Herodes e matar todas aquelas crianças. Mas não tocou em Jesus, porque o propósito de Deus se cumpre, meu irmão. A vontade de Deus ninguém pode impedir. Então, quando nós começamos a orar no Espírito Santo, Deus move o poder dele, meu irmão, sobre a nossa vida. Não se cale, não pare, não fique amedrontado. Pare de achar que você tem que viver o mundo natural. Pare de cair na ladainha do inimigo, dizer para você, você é um cristão, você é diferente, você precisa ser um pouco normal. Você não é normal. Você vive num reino, meu irmão, celestial. Você está aqui nesse mundo, mas você não sabe quanto tempo esse mundo dura. Você não sabe quando é que Jesus Cristo vai voltar. Tira os olhos do mundo, põe os olhos em Jesus. Este mundo jaz no maligno. É ele que leva o homem a pecar, é ele que leva o homem a se desviar dos propósitos de Deus. Você vive neste mundo, mas você não é deste mundo, meu irmão. Você é guiado, diga, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. A força e o poder de Deus está sobre a minha vida. Aleluia. Sansão era um homem forte, porque nele estava o Espírito de Deus, diz a palavra. Havia naquela época homens consagrados, nazireu. Jesus era um nazireu. Por isso ele não podia beber nada que fosse feito do vinho, da uva. E o inimigo afrontou Jesus quando deu a ele uma esponja de vinagre. Não era apenas porque não era água, mas porque ele era um nazireu. Sansão era um homem cheio do Espírito Santo. E por onde ele ia, o que ele fazia, era extraordinário, meu irmão, porque nele residia o poder de Deus. Como é que o inimigo tentou desviar ele? Olhando para o mundo, buscando os prazeres do mundo, a vontade do mundo. Sansão, você tem que viver. Olha, Sansão, tem tanta coisa, esse poder na sua vida, e você pode demonstrar esse poder também sendo amigo dos seus inimigos, andando com aquele povo que afronta Deus. E assim, ele desviou-se do propósito. Porque o poder de Deus, meu irmão, é para que você esteja aqui neste mundo, representando o reino de Deus. Deus tem um propósito através da sua vida. Deus tem um propósito através de você, meu irmão. Não se desvie do propósito de Deus. Deus quer que você esteja firme nele. E que você viva cheio, diga comigo, cheio do Espírito Santo. Quer ficar cheio do Espírito Santo, meu irmão? Nós temos que buscar, porque é o poder de Deus para cada um de nós. Muito mais, Ele nos deu o seu Espírito, que é o nosso ajudador. Vamos lá em João 14, no versículo 26. Vamos ler juntos? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Todas as coisas. Olha que maravilhoso. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Basta você clamar. Espírito Santo, fecha teus olhos e diz, Espírito Santo, me ensina. Pede agora. Qual é a área da tua vida que você precisa ser guiado pelo Espírito? Qual é a área da tua vida que você está perdido? Em que você precisa, diga a Ele, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu preciso, me ajuda, me ensina, me dá a Tua direção, me mostra como é que eu tenho que fazer neste momento. Orialaxiricanta alabassúrias.